Bom, vamos dar continuidade então. Vamos passar para a nossa última palestra do dia, antes da mesa de debates. Então, para falar sobre como enfrentar os desafios do e-social na prática, eu convido agora ao palco Victoria Sanches, da Thomson Reuters, e também o senhor Marcos Souza, da Alcoa. Por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde especial para os nossos clientes do NGC, que é o Núcleo Gestor do Conhecimento, onde estamos trabalhando há mais de um ano com estudos em detalhes a respeito do e-social, no qual vamos compartilhar aqui com vocês algumas experiências e desafios vivenciados, alguns ultrapassados, outros ainda em andamento, que eu acho que é de extrema relevância para que vocês consigam também se identificar e ver que é um percurso e um caminho normal a ser seguido para atingir o mesmo objetivo. Antes de entrar nesses detalhes, nas informações, na prática que nós vivenciamos, eu gostaria aqui de chamar o Marcos, que vai falar, por parte da Alcoa, o cenário vivenciado dentro do grupo de trabalho com essas 6 empresas piloto de distintos segmentos e de distintos skills. Como é que é isso? Bom, boa tarde a todos. Eu até pensei que eu ia ficar sentado mais tempo aqui, mas, infelizmente, vamos para lá. Bom, gente, meu nome é Marcos Souza, eu sou responsável pela área de folha de pagamento, de relações trabalhistas, controles internos e segurança da informação da Alcoa. Okay? Estou lotado em Poços de Caldas e trabalho num shared service. Queria fazer uma pergunta para o público aqui. Quem é de shared service? Pode levantar a mão, por favor? Temos poucas empresas. Bom, vocês vão entender essa pergunta ao decorrer aí da apresentação. Isso aqui. Bom, então, assim, em primeiro lugar, gente, é um privilégio fazer parte do grupo do NGC, né? Porque a gente está construindo uma ferramenta, né? E é muito importante falar dessa ferramenta, porque vai facilitar a nossa vida em atender a legislação. Lógico que a gente já atende no dia a dia, mas ela vai facilitar. Vai ser uma mensageria totalmente consolidada, com validação de todos os dados. Nós temos no dia a dia troca de experiência de empresas grandes, coisas que podem ser para a gente, olhando para a visão da Alcoa, simples, mas as dificuldades que a gente enxerga nas outras empresas, né? Como é que funciona lá? Quais são as preocupações dessas empresas, as exposições? Nós estamos expostos todo dia, né? Todo dia seu gerente ou o seu diretor questiona alguma coisa para você e de uma informação que você já enviou. Recentemente, a gente enviou a DIRF. Vocês lembram? Eu tinha uma tia chamada Dirce, né? É uma brincadeira de RH, mas minha tia Dirce é de verdade, ela faleceu recentemente, mas a DIRF continua e vai continuar por algum tempo por aí. Então, assim, a DIRF é uma exposição dos valores que nós recebemos no ano anterior. Se a gente envia errado, o informe de rendimento está errado. E, com certeza, essa pessoa vai estar na malha fina, né? Segurança da informação. Um PIS, um CPF, um endereço, né? Todo mundo está preocupado com a segurança, né? E se cair na mão de uma gangue, saber onde eu moro, diretor da empresa, com essas informações, você pode ser assaltado e tudo mais. Seu filho raptado, né? No dia de hoje, aqui em São Paulo, é terrível. Ainda bem que eu moro em Poços de Caldas. Falando em outro negócio interessante, todo mundo falou aqui de sistema e tudo mais, interface. Quem gosta de interface? Aliás, uma outra pergunta. Os sistemas que vocês trabalham, né, vocês já contaram nos dedos quantos sistemas vocês trabalham? Nós trabalhamos com 12, não cabe na minha palma da mão. Então, é dizer o seguinte, que existe interface todo dia, né? E as minhas interfaces funcionam de uma em uma hora onde eu trabalho. Validação dos dados, né? Então, quando a gente fala em validação, a preocupação é, não posso errar, né? A gente tem indicadores de erros
onde eu trabalho. Indicadores de performance. Então, olhando para uma central de serviço, um shared service, é dizer o seguinte: como anda a qualidade do meu trabalho? Né? Cultura. Todo mundo aqui falou em cultura, cultura, cultura. O que é cultura? Na realidade, meu vizinho da área financeira, eu só conversava com ele quando encontrava com ele na hora do almoço, queria saber o que iria ter, se ia ter carne, se iria ter frango. Na realidade, hoje eu pergunto: você me mandou a informação que eu preciso para fazer um input na folha de pagamento, para validar algum dado lá para a RFB? Cara, o que é isso? Bom, então você vai saber. Fluxo, procedimento, né? Então, assim, quando a gente fala em shared service, tudo que a gente tem está procedimentado, está padronizado, né? Então, quando eu olho para uma empresa que está totalmente descentralizada, e foi falado aqui no início, é uma empresa que tem vários CNPJs, que tem uma área de RH, uma área de financeira, uma área de IT totalmente distinta, como é que eu vou cruzar informação com essas pessoas? Né? Então, assim, basicamente, o que eu quis trazer para vocês aí é um pouco daquilo que a gente já fez. Hoje, a gente já está olhando para o teste, né? Então, nós vamos testar o nosso processo, ok? Saber se a gente consegue subir essa base de dados. E aí, eu desafio todos vocês é o seguinte: não deixem para depois, comecem agora. Não é simples assim. Nós estamos falando de basicamente 1 ano e 2 meses dentro desse processo. Lógico que o levantamento a gente fez em menos tempo, mas não é tão simples. O universo de vocês deve ser muito mais diferente do que o nosso. Era isso. Obrigado a todos. Bom, dando sequência aqui ao nosso evento, nós pudemos ver aí desde o início um pouco dos impactos culturais, da visão de cada projeto, uma forma genérica, totalizando mais de 100 projetos vivenciados, quais foram as dificuldades. E falando do tema de desafios, proponho aqui um desafio a vocês, em real time, para saber qual é o nosso cenário hoje, a quantas anda o nosso projeto internamente. E para essa apuração, eu gostaria, por favor, que vocês tivessem à mão o aparelhinho ao lado da cadeira de vocês, onde nós vamos fazer aqui algumas perguntas e vamos ter feedback em real time sobre o nosso cenário. E daremos depois sequência com outras visões práticas. Todos encontraram? Ok, então vamos lá. Primeira questão: em que etapa do processo de implementação do e-social se encontra a sua organização? Opção 1, aguardando fornecedores, terceirizando o processo. Opção 2, etapa inicial, com grupos de trabalho criados. Opção 3, implementação em andamento. E opção 4, em testes. Em testes com as integrações desenvolvidas, testando o fluxo das informações e gerando XML, esperando o retorno do governo quanto à questão da mensageria do protocolo. Estamos preparados. Então, por favor, vocês têm aí 20 segundinhos para responder. Peço desculpa a quem está online, mas vai poder acompanhar o retorno dessa pesquisa. Vai ser interessante, vamos compartilhar com todos depois. Bom, nós estamos vendo aqui, aguardando o retorno de fornecedores, terceirizando o processo, 22%. Em etapa inicial, com os grupos de trabalhos, muito bom, 44%, falando de uma etapa inicial, é bem propícia essa dilatação, né? Implementação em andamento, 32%, e em teste temos aqui 0,7%. Significa que, considerando se outubro fosse, teríamos sérios problemas. Muito bom. Vamos para a próxima questão. Na próxima questão, nós temos, para quem já está em processo de mapeamento, tá? Para quem já está em projeto,
Há quanto tempo a sua empresa já está atuando nesse projeto de revisão e adequação de processos, visto que esse é um ponto que realmente tem impactado muito no ambiente do e-social? Resposta 1, entre 1 e 3 meses. 2, de 3 a 6 meses. Resposta 3, de 6 a 12 meses ou mais de 12 meses. Por favor, respondam. Uau, muito bom. De 3 a 6 meses, então, já tem times engajados, movimentando processos. Nós sabemos o quão difícil é mexer processo, porque você mexe com a política da empresa, por vezes até em ego, vaidade, a dificuldade de implementar algo novo, a aceitação das demais áreas para essa mudança. Às vezes as pessoas falam que há pessoas resistentes, mas, na verdade, elas não resistem, é que elas não entendem o porquê, não se conscientizaram do impacto, da importância e do risco. Então, é de extrema relevância. Então, nós estamos vendo aqui um número significativo de projetos em andamento, 6 meses, e mais de 12 meses, 4,1. Muito bom. Vamos para a próxima questão? Agora vai para as empresas, considerando, né, que ainda falta ação a ser feita de movimentação de processos, seja de sistemas, considerando o tamanho da sua empresa e a complexidade dos eventos que deverão ser reportados para o e-social, qual é o tempo que a sua empresa estima utilizar para a revisão e adequação dos seus processos internos para atender às novas exigências do e-social? Resposta 1, entre 1 e 3 meses. Resposta 2, de 3 a 6 meses. Resposta 3, de 6 a 12 meses ou mais de 12 meses. Por favor, respondam. De 1 a 3 meses, 8%. Então, esse pessoal conseguiria aí chegar em outubro, bem. Considerando de 3 a 6 meses que ainda faltam, já há um risco, né? De 6 a 12 meses, que é a grande maioria, é um perfeito momento para que a gente siga engajado, para estar apto e com maior qualidade para o próximo prazo. E mais de 12 meses, precisamos fazer algo diferente, né? Legal. Agora vai ser uma pergunta bem interessante. Próxima pergunta. Na sua visão, a dilatação desse prazo foi prejudicial, pois eu estava em estágio avançado para atender essa previsão de outubro? Resposta 2. Favorável. Permitirá elevar a qualidade do processo e das informações requeridas por e-social. 3, apropriado, pois poderei postergar o início do projeto. Por favor, responda. Oh, não esperava pela 3. Bom, prejudicial, então, isso eu já ouvi também de algumas outras empresas que estavam engajadas, até porque tem todo um controle, budget investido, na qual acreditavam já iniciar em outubro, fizeram a lição de casa direitinho, realmente se sentem prejudicados, 2,8. Favorável,
pois permitirá um planejamento melhor, trabalho na qualidade das informações, de forma mais assertiva, de forma que nós fiquemos confortáveis para a entrega da informação ao governo. E terceiro, apropriado, pois poderei postergar o início do projeto, gostaria de levantar um alerta. Conforme nós vimos as experiências das empresas, projetos, situações e cenários, não é nada fácil, não é nada simples. Muita atenção e muito cuidado com essa questão 3. Ela pode ser um tiro no pé. Mudança de cultura, mudança de última hora, sempre traz o apagão da mão de obra, a dificuldade de trazer um trabalho com qualidade. Então, é de extrema relevância que a gente esteja preparado, e esse item 3 foi o menor aí, o favorável foi mais interessante, dessa forma que nós encaramos também essa dilatação do prazo. Bom, passadas essas questões, agora nós vamos compartilhar um pouco das nossas dificuldades e desafios que nós enfrentamos no grupo piloto. Quais foram os desafios? Nós tivemos, a primeira questão é, nós temos domínio do conhecimento? Por que essa questão? Nós temos um layout muito extenso, porém, cada questão, cada campo, ele tem um impacto, ele tem um porquê. É necessário entender o que afeta se responde ou não responde determinada informação. O outro ponto é, temos sistema unificado que faça todo esse processo? Nós nos deparamos com esse cenário nos nossos clientes. Nós temos clientes que têm 3 sistemas até 60 sistemas. É bem complicado isso. Como juntar tudo isso? Outro ponto que nos deparamos é quanto à realização do saneamento cadastral, que foi possível visualizar aqui o cenário do nosso cliente Alcoa. Onde está a informação? Por exemplo, o número de processos. Essa informação, ela está tanto na parte de serviços tomados, prestados, algo com campos novos que até então não existia, que gera muita complicação para abastecer essas informações. Onde crio essa informação? Será que é no meu sistema tributário? Será que é no meu compliance? É na ponta que cuida essas informações e transações com terceiros. Como tratar esse número de processo? Então, começa a partir a dúvida até aonde colocar essa nova informação, né? Meu processo, seja jurídico ou medicina, eventualmente está terceirizado. Considerando esse cenário, será que eu tenho que criar um SLA interno, externo? Como que eu vou me prevenir tendo que apresentar em 24 horas um atestado, um acidente de trabalho? Como criar interfaces para obter essas informações, né? Temos infraestrutura tecnológica para suportar, se nós estamos considerando que temos até 44 eventos, e essa dinâmica é por colaborador, eu acho que vocês vão se lembrar um pouco há tempo atrás, quando houve a implementação da nota fiscal eletrônica, onde nós tivemos que mudar processos, capacitar pessoas, inclusive a logística da saída da mercadoria. Este cenário, olhando para o social, é semelhante, porém, nós estamos falando de tributos previdenciários, aonde busca e abrange muito mais áreas, muito mais informações. Imagina que eu posso ter um colaborador com N eventos durante o período. Ele pode ser admitido, ele pode ter se acidentado, eventualmente a rescisão. Agora, multiplica isso pelo número de colaboradores que nós temos. É uma alta volumetria, controle, administração e coerência, porque essas informações eles são todos relacionados. Um simples número de processo atrelado num cadastro de rubrica, como, por exemplo, pensão alimentícia, requer a informação desse cadastro, desse processo. Será que, se o sistema jurídico enviar a informação, ou melhor, não enviou por algum motivo, e quem enviou foi a parte de RH, o número da rubrica, elencando o número de processo. Vai bater no ambiente do e-social, ele faz validação cruzada entre esses eventos. Não identificou, retorna como erro. Só que eu fiz isso no dia da entrega da folha e era dia 7. Então, é muito importante que a gente tenha essa atenção, né? Como garantir essa qualidade das informações antes de reportar? Novidade.
foi incorporada uma nova empresa, mais 10 mil colaboradores. Quem é o dono desse projeto? Quem vai cuidar disso? E isso ocorre não muito distante. A própria Thomson incorporou recentemente a Domínio Sistemas, onde também já está sendo engajado esse projeto. E isso acontece com todas as empresas, a incorporação. Mas nós estamos falando no E-Social de um projeto que requer todo o engajamento e mudanças, né? Como fazer a gestão e o compliance para o E-Social? Será que o que eu estou apresentando no E-Social, que é mais um pilar do projeto SPED, olhando para tributos previdenciários, está convergente com o que eu estou contabilizando? Está de acordo com o que eu estou declarando na FD Contribuições de desoneração da folha de pagamento? Tenho condições de construir o ideal em torno do que realmente eu devo fazer? Quais são os riscos envolvidos no negócio? Nós sabemos que uma CND pode impactar muito dentro de uma companhia. Então, é importante que a gente tenha essa ciência e nós passamos por esse cenário, por esse contexto. E este grupo que nós trabalhamos com 6 empresas foi muito positivo porque nós nos ajudamos mutuamente. Entendimento, campo, impacto, inclusive sistema. Nós desenvolvemos juntos, tá, uma solução, que é uma solução Thomson Reuters, onde, na nossa visão, não basta simplesmente disparar de cada sistema a informação para o ambiente do governo. Na nossa visão, nós precisamos ter uma camada intermediária de gestão, de compliance, que não simplesmente faça a mensageria, mas que faça a consistência, o cruzamento dessas informações previamente. E entendendo a dificuldade dos nossos clientes, onde, em alguns casos, há base própria de controle de folha de pagamento, usando o mainframe, folha terceirizada, sistemas múltiplos internos, meios de recuperação da informação de formas diferentes, nós tínhamos que pensar uma forma de trazer essas informações, reunir o que está disperso, né? Mas não só isso. Além de fazer essas consistências, tem que ter à mão também a informação previdenciária trabalhista, no qual temos TDs, temos Fiscosoft, né, com o produto Checkpoint, para regulamentação e informações legais, ou seja, não apenas tecnologia, mas também informação. Processos jurídicos. A Thomson Reuters ela conta com uma unidade de negócio que é a Tedesco, que é um produto de controle e processos jurídicos integrada a essa solução. E mais do que isso, vamos cruzar essas informações. Nós estamos, como o Carlos Nascimento colocou, desde 2006, rodando o SPED contábil, acompanhando os grupos de discussão da Receita Federal, nós temos essa visibilidade de futuro, onde o governo quer chegar, que nós vamos compartilhar aqui com vocês. Ou seja, na nossa visão, precisamos ter gestão, monitoramento, compliance, segurança, integração, aderência dessas informações. Só para que vocês tenham uma visibilidade, nós colocamos aqui algumas telas dos nossos produtos, tá? Nós estamos falando de uma solução que consiga recepcionar inúmeras interfaces de inúmeros sistemas, onde ele identifica de que sistema de origem veio essa informação, seja do terceiro, seja do RH, seja do sistema interno. É possível recepcionar informações em TXT, exemplo, medicina e segurança do trabalho, ou cadastro de processos. Eu posso ter isso num arquivo texto, até numa planilha, num arquivo CSV. Mas, para situações de folha, eventualmente, você já tem o player de folha que gere o XML. Eu posso também mandar essas informações? Sim, também é possível receber já no formato do governo. E nós faremos o mesmo crivo de critério e consistência, como, por exemplo, o batimento de um cadastro de rubrica relacionando um processo versus a informação do cadastro do processo. Também recebe informação XML, no formato Thomson Reuters, é um formato até mais sucinto, onde elimina inúmeras integrações, não precisamos ter 44 integrações, pode ser bem menos. A gente consegue utilizar uma integração para 3 eventos, por exemplo, afastamentos, retorno, enfim. Este é um exemplo da nossa solução, já com uma mensageria de retorno,
fazendo justamente esse cross-check, fazendo uma análise entre a informação da rubrica que relata um número de processo e esse número de processo, que é o S1070, não está na base de dados. Então, o que o sistema faz? Ele já identifica e te retorna, tanto como uma mensageria, como por e-mail, como por relatório e como num painel visual de dashboard, para acompanhamento e controle disso. Aqui é só um exemplo para vocês verem. Este é um arquivo XML, é o cadastro de rubricas. Então, nós estamos desmistificando o que vem a ser esse evento, se traduz aqui num XML, onde precisa ser construído um lote dessas informações para realizar a transmissão. Feita essa transmissão, você já vai poder visualizar e consultar esse lote, inclusive seu próprio protocolo de retorno, que é o que o governo vai retornar. Inclusive, foi passado para todas as empresas do grupo piloto o manual, uma minuta técnica, para que a gente consiga fazer as sugestões, considerações, dentro do que deveria ser considerado para uma publicação, onde nos permitiu colocar algumas considerações, já vivenciando essa homologação no ambiente do SERPRO, para que a gente consiga se antecipar e deixar a solução preparada para que os clientes, no momento de utilização, já consigam exercitar esse fluxo, esse caminho. Este é um exemplo do histórico de toda a mensageria que fica armazenado neste grande repositório de dados e compliance, onde ele classifica o que é envio original, o que é retificação, qual é o protocolo, se visualiza o XML e se visualiza num dashboard, que é a forma mais simples de visualizar. Embora existam eventos da área fiscal tributária, eventos da área de RH, eventos da área de medicina e segurança do trabalho, dentro da solução é possível fazer todo esse controle de acesso, inclusive o próprio dashboard, onde você consegue ver quantos foram lidos, o que já foi enviado, o que não foi enviado porque está com problema, consultar esses problemas, onde você consegue visualizar o que precisa ser feito antes de enviar para o governo, onde a ferramenta, ela também, além de consistir, ela pode transformar no XML do governo, com assinatura digital, manda para o ambiente do governo e recepciona. Então, é um grande repositório de gestão e compliance, visando principalmente validação, não somente mensageria. Tá? Por que nós trabalhamos e pensamos dessa forma? Porque nós estamos enxergando como maximizar a governança dentro de uma organização, dentro de uma empresa, onde nós percebemos e vimos aqui claramente que se faz necessário ajustar o que já está feito, eventualmente revisitar, revisar, alterar, criar novos processos, e isso vai impactar no seu processo de governança. Por que nós pensamos em compliance, em governança? Porque o governo já pensa. Esse é o projeto de futuro da Receita Federal. Todos os SPEDs, porque são tributos, independentemente de áreas, estamos falando de tributos previdenciários, aonde passa por um processo de análise e, futuramente, fará a geração da DCTF. O que significa isso? A geração dessa DCTF, ele te apresenta a conta. Um pouco do que nós temos hoje com o nosso IPVA, IPTU, essa é a linha de futuro. Mas, por outro lado, se nós analisarmos, é um avanço para todos nós. Por quê? Olhando para esse grande projeto que terá dados armazenados, o futuro é eliminar a carteira de trabalho, é ter um cartão do trabalhador, eletrônico. Num processo de aposentadoria, ao invés de ir levar um tempo maior para comprovar todos os locais, os recolhimentos, os vínculos, você já recebe a mensagem, vai se aposentar? Já deu um período. Então, muda um pouco de figura, um pouco que foi falado também pela nossa colega, que futuramente os processos trabalhistas não será tão necessário reunir provas, já está no ambiente interno da Receita Federal. Então, nós temos ganhos positivos no futuro, mas para chegar nisso, nessa modernização toda,
alguns passos devem ser dados, alguns ajustes devem ser feitos, e o processo, às vezes, se torna um pouco dolorido, né? Então, considerando que esse é o cenário, pergunte a vocês: vocês estão engajados, integrados com esta visão? É de extrema relevância e importância o quanto antes. Obrigada.